A questão da criminalização da LGBTfobia. Tá. É muito difícil debater isso com a comunidade. Uhum. É muito difícil. Mesmo que a gente tenha uma quantidade monstruosa de dados que mostram o quanto o sistema penal não entrega, entende? Não. E o quanto reforçar. E assim, tá, na prática, porque no final do dia é sempre isso. Na prática, a pessoa vai virar pra mim e perguntar: tá bom, você é a favor ou você é contra? Eu vou falar o quê? No momento eu sou a favor, mas assim, eu sou, na prática, assim, na prática não, na teoria, na minha construção da política, eu sou contra, eu sou a favor do fim do sistema penal. Eu acho que o sistema penal não entrega nada pra ninguém. Aliás, ele entrega muito bem para as mesmas pessoas. Ele tem um propósito de ter sido criado do jeito que ele foi criado, ele tem um contexto histórico e tal. E aí, toda vez que você entra nesse tema, facas, guerra, sai prato, não sei o quê. E eu fico pensando, tá, mas a gente não. É muito difícil você discutir hoje em dia. Eu não sei o quanto isso era assim, na década de 90, 80, enfim. Até uma coisa que eu tentei monitorar e entender, porque eu acho que existia também ainda naquele período, mais presença da contracultura, das discussões que vieram acontecendo nas décadas anteriores, assim, com relação à liberdade sexual, liberdade das mulheres, tipo, tinha não sei, uma vontade de libertar. Eu vi até um vídeo da Fernanda Torres falando sobre isso, assim, que ela tava falando que os normais, por exemplo, hoje não caberia mais, para além de umas 200 mil questões de politicamente correto, porque mas não era nem isso que ela falava, que ela sentia que deixava as pessoas passadas. Era meio que a dinâmica que ela tinha com o Rui e a Vani, que era tipo. Tá, um tá saindo, faz uma suruba com o vizinho, chega em casa e fala: caralho, o vizinho era mal feio, não sei o quê. E assim, que ela fala: pô, não sei se tem espaço entre a juventude hoje. Aí a jornalista pergunta pra ela: você acha que a gente ficou mais careta? Aí ela começa a pensar sobre. Eu falo: eu não sei, em alguns sentidos talvez, porque Sim. talvez sim, talvez, eu acho que em alguns lugares sim. E eu acho que eu sinto um pouco dessa necessidade sei lá, de se salvar mesmo, assim, sentir que Uhum. isso vai entregar alguma coisa pra você. E pra alguns entregam. Eu acho que é um pouco isso. Por que gay branco não tá interessado em pauta nenhuma da comunidade trans? Porque eles já estão assimilados pelo mercado, por todo mundo. O que eles têm a perder? Nada. Exato. Um pouco daquele enredo que liga binarismo de gênero com a história do dimorfismo, Uhum. né? Então tudo isso vai também criando aquele pensamento assim, é tudo numa caixinha, né? Não consegue desmontar, né? Esse texto que eu estava falando para Débora, de onde para mim vem a palavra desestabilização, que obviamente, porque eu tô nervosa, eu esqueci o nome, mas eu vou botar na descrição do vídeo, aí depois vocês acessem. É um texto de um professor de direito de Yale, que é bissexual. Tá. E ele fala sobre como a bissexualidade e as outras sexualidades não monossexuais desestabilizam, e ele usa mesmo essa palavra, tanto a heterossexualidade quanto a Sim. homossexualidade de maneiras diferentes, só que ao mesmo tempo de maneira que as pessoas gays e as pessoas héteros se unem para serem bifóbicas juntas. Sim. E fazer a Aí, mesma coisa. a mesma coisa. Ah. Enfim, a maneira como a gente ameaça a heterossexualidade já é bem óbvia, né? Uhum. A gente é não hétero. E eu falo isso, assim, sobre essa coisa do recorte de raça, principalmente desse discurso, porque, enfim, eu não tô dizendo que não existam lésbicas negras que reproduzam isso, não é esse o ponto, mas é que eu acho, pela experiência que eu tenho convivendo com a comunidade, é inclusive absurdo e agressivo, muitas vezes, pra lésbicas negras mesmo. Porque muitas têm filhos, ou mesmo lésbicas que têm filhos, porque lésbicas têm filhos, gente. Ó, ó, entendeu? E aí você pega e bota essas pessoas pra fora e não consegue construir com elas. E é uma dificuldade, né? De lésbicas Sim. negras construírem com lésbicas brancas. Por que será, sabe? Assim. Então eu acho que tem um pouco dessa necessidade também da branquitude de ser sempre o único sofrimento do mundo, assim, sabe? Você não consegue estar na batalha e entender o seu lugar e as suas questões sem ser a pessoa vítima do Competir universo, assim, no sabe? sofrimento. Sabe? Não, desculpa. Você não. Sei, sofrimento eu não sei. É que eu sou. É a origem do sofrimento tá na minha condição. Tá no meu lugar social. E tá, geralmente não tá, né, linda? Você já Exato. tá cis, você tá suave. Tá branco, então só senta e curte, sabe? Assim, então vem que não tem, assim. Eu sinceramente acho esse tipo de papo cafona, cara. É super Cafona cafona, mesmo. super E cafona. violento, e assim, e poucas com isso também. Porque eu acho É. que. E eu acho que ele se relaciona com o que a gente estava falando no começo, de entender essas identidades de sexualidade como algo individual
que, enfim, descreve o meu eu, Uhum. né? Que aí vem esse outro lado que o texto fala da desestabilização para as pessoas homossexuais, porque elas construíram, obviamente, não é culpa delas inicialmente, mas construíram uma noção de si em Uhum. oposição à heteronormatividade. Então, eu Sim. não sou aquilo. É, e eu não E quero nada disso no meu entorno. E aí chega uma pessoa que, opa, é o quê? É. É aquela coisa, se a Aham. bissexualidade existe, como é que a gente sabe que uma pessoa é hétero ou é gay só de olhar? É. Não dá pra Não dá pra saber. saber. E aí isso acaba com quem é É. hétero, com quem é gay, entendeu? Ou pelo menos pessoas que sejam bifóbicas, assim. É. Não, eu fico imaginando a dificuldade que é ser essa pessoa, né? Porque daí, vamos supor, tô andando na rua. Aí eu vi uma pessoa, tipo, com o meu cabelinho, assim, passando, você já pensa o quê? Ah, é sapatão. Será? Não sei. Aí você vai lá, passa um mico, a pessoa é hétero, muito bem casada. Já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Sim, você Inclusive acaba eu. com o gaydar. É isso que eu tô falando. Você não tem... E que bom, sabe? Assim, é Aham. sobre isso. Você quer o quê exatamente? Imagina todo mundo tendo que parecer hétero, sei lá, que horror. Pra Aham. poder realmente a gente se identificar. Eu, sinceramente, acho que é muita fragilidade, assim. Vamos melhorar, né? Sim, melhorem. É. Ou convivam entre si mesmo, que é o que eu falo. Ai, vão se isolar, pega. Não é a Ilha de Lesbos que Não, vocês porque aí vão? depois se Agora juntam. pode, agora pode casamento lá. Não Eu é? falei, depois se juntam aí, começa a anunciar vereador, essas coisas. É, não se juntem, não, Começa a fazer exatamente. disputa de poder. Fiquem aí, Fica aí só fiquem sofrendo aí. sozinha. Cola aqui, ai que saco, sinceramente.